Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de maio de 2024, sexta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, usamos nossas palavras para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, por mais este dia que nos foi concedido para o trabalho aqui neste planeta, usando este corpo carnal. Agradecer a Jesus pelo apoio incondicional que nos dá em todos os momentos de nossas vidas. Agradecer a esta comissão de Abel Sebastião de Almeida, esta comissão médica do espaço tão zelosa e protetora, que nunca nos desampara. Rogamos que a nossa psicosfera já esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Muito obrigado, Senhor. Bem, meus irmãos, hoje é um dia especial, é o dia que nós denominamos pinga-fogo, é um trabalho diferenciado, então nós vamos ouvir Mauro e Gilberto, que trabalharão esse tema que vocês estão vendo, pactos, uma porta aberta para a obsessão. Como vocês sabem, o Pinga-Fogo, vocês poderão acessá-lo pelo ícone próprio na página do SEASA Pinga-Fogo. E vocês poderão participar também, e isso vai ser muito importante, que vocês participem, fazendo perguntas, encaminhem para nós, que nós estaremos em condições de receber essas perguntas, e os nossos irmãos Mauro e Gilberto receberão essas perguntas e trabalharão em interação. Então, ou seja, a interação é aqui, entre nós, no trabalho presencial, e também entre nós que estamos no trabalho presencial e todos os demais irmãos que nos acompanham pela internet, pela TV Abel, pela Rádio Abel, na verdade, nos acompanham pela TV Pinga-Fogo. Então, meus irmãos, eu vou dar a palavra agora ao Gilberto, que iniciará os trabalhos. Alô, boa noite. Vamos iniciar, então. O tema de hoje é pactos, uma porta aberta para a obsessão, né? Pactos no sentido religioso, né? E aí a gente vai cobrir esse tema fazendo uma revisão dos conceitos do Espiritismo antes de entrarmos propriamente dito no assunto, né, no tema dos pactos, para a gente garantir que estamos todos na mesma base, no mesmo patamar, para quando a gente entrar na discussão, né, nos exemplos que a gente vai dar. Quando estiver discutindo realmente o tema pactos, a gente ter essa base comum que a gente vai trazer aqui, né? Então a gente vai trazer a origem e o propósito da vida segundo o Espiritismo, né? Somos todos criados simples e ignorantes à imagem do Criador, a evolução nossa espiritual a partir daí, né, dessa criação, a lei de causa e efeito, anjos e demônios segundo a visão espírita. E aí a gente vai entrar, né, o pactos e sua definição e a busca do pacto com o bem, que é o que a gente se propõe a fazer, né? A gente ter um pacto conosco e com os espíritos para o bem de todos, né? E aí a gente começa aqui, né? Quem não já se perguntou, né? Nós espíritas fazemos sempre essa pergunta, mas não custa repassar, né? Qual é o propósito da vida? O que acontece depois da morte, né? Porque muitos de nós espíritas se declaram, alguns que têm medo da morte, possivelmente porque não entenderam exatamente o que acontece depois da morte. Se tivessem entendido, não teriam medo, né? Se você já fez essas questões, muita gente já fez, né? Nós não estamos sozinhos, e o Espiritismo nos traz essas respostas, né? As outras religiões buscam trazer também, só que a gente vai ver mais adiante, eu comparo com algumas outras crenças, né, do cristianismo,
nem todos trazem a resposta exatamente como o Espiritismo nos traz, né? Então a ideia é saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né? E como agir durante a vida. Esse é o mais importante, né? Porque isso é o que a filosofia busca, inclusive, né? A filosofia de forma geral, não apenas na religião, né? Eu entender quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, porque isso vai ditar o meu comportamento a partir daí, né? E é o que Kardec faz com o Espiritismo, né? Uma vez que a gente compreende todo esse processo, a gente consegue definir um caminho, né? E o caminho certamente não é através de pactos e outras soluções, né? Então, isso que a gente vai ver. E aí a gente começa, então, iniciando já essa análise, através do próprio Livro dos Espíritos, logo no início, na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre Deus, né? E eu tirei esse pedacinho exatamente de lá, dizendo: Deus é eterno, imutável, imaterial, e eu frisei aqui imaterial porque Deus não tem corpo. Então, aquelas religiões que apresentam, né, uma figura de Deus como um velhinho barbudo, isso é visão, né, que a gente chama antropomórfica, que se dá de Deus. Na verdade, Deus não tem um corpo, né, nem perispírito. Deus é pura energia, pura vontade, né, puro pensamento. Ele é imaterial, né? O perispírito é um corpo semimaterial, como Kardec define, né? Então, Deus é espírito puro, energia pura, né? Único. Não tem três deuses, né? Não tem trindade. Onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, todos somos criação de Deus, né? Tanto o nosso corpo que a gente usa, que é material, como nós espíritos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos também pura energia, né? Puro pensamento, pura vontade. E a gente usa o corpo temporariamente como processo evolutivo, né? Para avançarmos. E aí o próprio Livro dos Espíritos, então, nos coloca que há no homem três coisas: o corpo, o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Esse sim somos nós. Esse ser imaterial, sem corpo, né? Espírito encarnado que comanda o corpo. E o laço que prende o espírito ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito perispírito, que Kardec nos diz que quanto mais avançarmos, mais depurado será esse perispírito. A gente vai tender a se aproximar de Deus, de praticamente não ter um corpo, né? Deus é totalmente imaterial, né? A gente desencarna, deixa esse corpo mais pesado, continua com um corpo mais leve, que é o perispírito, mas conforme avançarmos, esse perispírito vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais sutil, né? Vai se reduzindo, vamos dizer assim. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus como seres imateriais, né? Não ao contrário, né? Não Deus que é cópia de nós, que tem um corpo como nós. É diferente, né? E aí, avançando, né, nessa análise do Criador e da criação, né, tem a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que traz: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos responderam a Kardec, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então não tem criação, né, de anjo com conhecimento, que depois decaiu e se revoltou. Fomos todos criados iguais, né? Não fomos criados um
sem conhecimento e outros com conhecimento, né? Já de início, já nasceram conhecendo tudo. Não existe isso segundo o Espiritismo, né? Somos todos iguais. A inteligência de cada um, se hoje em dia, depois de um certo tempo da criação, uns são mais inteligentes que os outros, é porque uns se desenvolveram mais que os outros, mas partiram todos daquele mesmo ponto inicial, né? Criados simples e ignorantes, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si, de Deus, né? O Criador. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então a gente começa a ver qual é o objetivo da vida, né? Fomos criados simples e ignorantes, seres imateriais como Deus, espíritos. E qual o objetivo nosso? Progredir, avançar, gerar conhecimento para sermos felizes, né? Gilberto. Oi. Aqui. Só um ponto, tá ligado? Só um ponto interessante também, já que a pergunta fala sobre criados bons e outros maus, né? Somos criados simples e ignorantes, mas alguns já têm uma tendência para um lado ou para o outro. Alguns já têm uma tendência maior para o aspecto do bem, e outros vão demorando um pouquinho até atingir essa condição. Desenvolvem, né? Vamos dizer. São todos criados iguais, mas nesse início que a gente tem, uns caminham para o lado do mal, outros caminham para o lado do bem. São escolhas. Escolhas que a gente faz. Gilberto, aproveitando já que você está falando sobre isso, algumas pessoas entendem que esse progresso ele pode se dar em linha reta ou pode se dar de uma forma espiralada. O que você tem a dizer sobre isso? Duas visões que a gente pode trazer. Primeiro que, como o próprio Mauro acabou de colocar, né? A gente tem possibilidade de fazer escolhas, né? Logo no início, logo que somos criados e começamos a vida, a gente faz menos escolhas e segue mais o instinto, a tendência, né? Lembrando que, como espíritos, a gente passa pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar ao reino hominal. Quando chegamos ao reino hominal, que a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de raciocínio maior e maior poder de decisão, a gente pode começar a fazer escolhas e a gente pode caminhar para o mal, caminhar para o bem, não caminhar, demorar, né? E essas escolhas vão nos levar a avançar mais rapidamente e menos rapidamente, né? Agora, de acordo com o próprio Kardec e os espíritos, a gente não retrograda nunca, né? Então, a caminhada pode ser demorada, pode ser tortuosa, mas a princípio sempre adiante, né? Isso seria o caminho sempre crescente, com inclinação maior ou menor, né? Mais rapidamente ou mais lentamente, né? Mas vamos dizer assim, a gente pode dar voltas, ir para o lado do mal até retornar ao bem, né? Mas sempre caminhando adiante. Agora, no livro Pietro Baldi, na Grande Síntese, diz que o próprio universo, a própria energia, o princípio vital, tudo aquilo que a gente faz uso, né, a matéria em si, também evolui. E a matéria, por exemplo, evolui de forma cíclica, né? Então você tem o universo, tem a vida, a formação das estrelas, a matéria, a energia se transforma em matéria, depois essa matéria se desfaz, essa matéria libera energia de volta ao universo, e todo esse processamento vai criando novos materiais, novas possibilidades de vida, numa forma em que isso gera um ciclo ascendente, né? Então, a longo prazo, a gente pode dizer que tem uma espiral de avanço,
de caminho, né? Mas sempre para cima, sempre adiante, né? Nunca voltamos. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... E aí, então, continuando aqui com o livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, né? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os Espíritos adquirem aquele conhecimento necessário para a evolução, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só o suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, a felicidade é através do conhecimento e das ações, né, da prática, né? É como numa escola, a gente vai para a escola, aprende, em algum momento tem que fazer prova para mostrar que aprendeu, né? Temos que ser testados, né? E a gente passa por esses testes na vida também, né? E tem gente na escola que tenta colar, né, para passar adiante, não vai chegar a muito lugar. Tem gente na vida que tenta também burlar de alguma forma, né? Os pactos seriam uma forma de burlar o processo. Eu quero avançar mais rápido, eu não quero ter prova, não quero sofrer, né? E eu vou fazer um pacto aqui. Não funciona, só funciona o processo. Tem que estudar, tem que fazer a prova, passar, ser aprovado e caminhar adiante, né? Esse é a forma, não tem como. E aí, como lei para tornar esse aprendizado funcional, né? E como os Espíritos dizem, Deus não castiga ninguém, né? Deus é bondade. A gente é que erra, comete os erros e não chega, sofre porque a gente erra. E diz, conforme os princípios de causa e efeito, Jesus já dizia isso, né? Jesus já disse, podemos plantar, né? A lavoura é livre, né? A gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Vamos plantar o que colhermos, né? É o princípio básico de causa e efeito, que nos traçam a lei da reencarnação. E aqui a gente coloca também a necessidade, como Dionísio perguntava, como é que essa evolução pode ser tortuosa, demorada? Uma vida só não é suficiente para evoluirmos, né? Saímos sem conhecimento para chegarmos próximos de Deus, não vamos conseguir isso numa vida, né? A gente é só olhar à nossa volta, a gente vê que ninguém evolui dessa forma. Então a gente precisa de diversas vidas, né? Então, que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo o que já fez de si. Então a gente traz as experiências da vida passada, os erros, as culpas das vidas passadas, né? Com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuamos para dividi-los com os outros na construção da felicidade geral. Isso está no livro Caminho Iluminado de Chico Xavier, por Emmanuel, né? Buscai e achareis. Então não tem jeito, né? Os erros que a gente comete erros, a gente vai ter que pagar por eles, né? Não tem saída fácil, né? Não, o que eu faço? Reza 20 Ave-Marias e está livre. Não está livre. Você tem que trabalhar e tem que pagar pelos erros que cometemos no passado. Essa é a forma, né? Esse é o único caminho. E aí eu trouxe, então, resumindo isso que a gente vem falando e comparando a nossa visão com a visão de outras religiões, esse quadro aqui, e a gente vai ver o seguinte: essa é a visão católica, né, de algumas religiões cristãs ligadas ao catolicismo ou protestantismo. Primeiro que eles veem a trindade, né, 3 deuses, né, que a gente não admite, né, Deus único. Jesus é filho de Deus como nós somos filhos de Deus, criados por Deus, né? É um espírito como nós. E vem seres criados especiais, né? Anjos e demônios, que é uma criação à parte. Os seres humanos, que foram, né, criados teoricamente no planeta Terra, mas a gente sabe que no universo inteiro. E as almas desses seres encarnados aqui, que teoricamente são diferentes
dos outros, né, dos seres especiais. E eu coloquei separado porque, segundo as igrejas, a gente consegue se comunicar com anjos e demônios, mas a gente não consegue se comunicar com as almas dos que deixaram o corpo, né? Isso é o que oficialmente se diz. Mas estão aí os santos para provar que na verdade pode, né? Porque o santo nada mais é que um ser desencarnado e que atende a pedidos, né? Então a comunicação existe, né? Só não é amplamente aceita, né? Num ambiente que é definido como céu e inferno, né? Que eu não sei se é o mesmo ambiente em que anjos e demônios transitam, né? Não fica claro, é complexa, né? E aí muito dessas ideias de pactos, vou fazer um pacto com o demônio, vem dessa visão estranha, né, da criação. A gente traz uma visão mais simples. A gente vai ver que, segundo a visão espírita, existe... Cadê o... Eu estou passando errado, espera aqui. Existe Deus único, como a gente viu no início, imaterial, né? Espírito puro, energia pura. Existem espíritos ligados a um corpo, que somos nós aqui nesse momento, né? Coloquei até aqui alguém dormindo com o espírito temporariamente fora aqui, espíritos por toda parte, espíritos aqui ao nosso redor no planeta Terra, seres encarnados em outros planetas, espíritos ao redor de outros planetas, espíritos em cidades espirituais, em regiões celestes, em regiões umbralinas. É importante, comunicação constante. Exato, comunicação o tempo todo com Deus e entre todos, né? Todos nos comunicamos, somos todos espíritos, estando no corpo ou não, somos espíritos, somos iguais e nos comunicamos, né? E reencarnação, ou seja, deixo um corpo, fico por aqui, volto a viver num outro corpo, né? Então, a visão única da criação. O que a gente tem? Tem Deus único e espíritos, mais nada. Né? Não tem mais nenhum ser diferente, né? Nenhuma entidade criada especialmente, nem nada. Se eu vou tentar fazer um pacto com alguém, com quem que eu estou fazendo um pacto? Com um espírito, né? Que é o único ser invisível que nós temos nessa criação segundo o Espiritismo, são os espíritos. Então, o único pacto que eu consigo fazer é com um espírito, né? Ou com outro, um espírito encarnado como eu, ou com um espírito desencarnado, mais nada, né? Essa é a visão que a gente tem, clara, mais simples, né? Mais direta. E aí a gente, recorrendo ainda aqui ao livro dos Espíritos, né? Quem são anjos e demônios, né? Segundo o Espiritismo. Na questão 128, Kardec pergunta, né? Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? E os espíritos respondem, não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E como é que esses espíritos chegaram lá? Que nem a gente, reencarnando, aprendendo, errando, passando por provas, dificuldades, até que venceram e chegaram até lá, né? Gilberto, aproveitando o que você está falando aí dos anjos e demônios, né? Você colocou que os anjos seriam os espíritos puros, né? Está ali na redação, né? Foi lido. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala. E como é que você vê, então, essa ideia dos anjos decaídos? Uma vez que você mesmo falou com propriedade
como você falou e falou com propriedade, o espírito não retrograda. Você já tinha falado sobre isso. Considerando isso, como é que nós devemos entender os famigerados anjos decaídos? Eu diria que é importante, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? É importante essa pergunta nesse momento, né? Porque se a gente lê Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele aborda exatamente por que a gente desenvolveu no planeta Terra essa ideia de anjos decaídos, né? Porque, como a gente sabe, e a gente está num período igual nesse momento, a transição planetária, espíritos de um outro planeta, Capela, né, estavam vivendo um momento como o nosso aqui agora, né, de muita tecnologia, muito conhecimento, né, facilidades grandes, a gente transmitindo a nossa palestra aqui ao vivo pela internet. Então, os capelinos viviam essa situação, né, haviam chegado a um nível de desenvolvimento tecnológico, material muito grande, mas moralmente ainda eram como nós agora, né, com essas guerras loucas que a gente vê ocorrendo no planeta, né, quando a gente esperava que a gente já estivesse no momento em que as guerras acabassem, né, eles fizeram uma guerra muito grande no planeta deles e provocaram muitas mortes, muita destruição, né? E esses espíritos que, avançados tecnicamente, né, mas ainda atrasados moralmente, foram trazidos do planeta de Capela para viver no planeta Terra, no momento em que a gente estava no início da nossa civilização, né, idade da pedra, do bronze, né, o início, nenhuma tecnologia, né, trabalho árduo, né, e pouco conhecimento. Foram eles, possivelmente, que trouxeram a escrita. Era uma época que a gente não tinha nem escrita ainda, a gente não conseguia escrever ainda. Então, eles são considerados anjos decaídos, porque eles estavam num nível teoricamente acima e vieram para um nível baixo. Só que eles estavam num nível teoricamente acima, materialmente falando, mas não moralmente, né? Moralmente, eles estão como alguns nossos que a gente convive aqui no momento, né? Fazendo guerra, matando um monte de gente. Que mostra que o nível moral de alguns líderes, inclusive do nosso planeta, ainda não é o nível moral que a gente esperasse que fosse, né? Então, na verdade, não houve um andar para trás do ponto de vista moral. Do ponto de vista material, sim, né? Sofreram muito, foi dolorido, mas não foi uma queda moral, né? Não foi um retrocesso nem de conhecimento, nem de moralidade. Não, tanto que eles trouxeram um avanço tecnológico enorme desde que eles vieram viver entre a gente, né? Mas moralmente eles chegaram aqui e fizeram de novo várias guerras, porque eles precisavam ainda avançar moralmente, né? E que o que possivelmente aconteceu com a vinda de Jesus e a transformação de muitos daqueles corações, né? Para o Cristo e para Deus, né? Que Cristo falava em nome de Deus, né? Então não houve uma queda, né? Na verdade, mas houve muita dor e sofrimento, e a gente é um caso para se pensar, porque a gente vive exatamente esse momento agora, né? A hora da separação do joio e do trigo, que dizia Jesus na Bíblia, vai ocorrer agora, e a gente está vendo que muitos estão se posicionando do lado errado, né? Então também esse é o caminho. Também é o seguinte, você não retrocede, mas você acaba cometendo os mesmos erros. E às vezes esses erros vão acumulando muitas dívidas para reencarnações posteriores, né? Então, não é uma queda de conhecimento nem de moralidade, mas existe uma estagnação que te provoca e tem causas e efeitos muito graves, né? Você pega. Então vamos lá. E na questão 131, Kardec pergunta, né? Há demônios no sentido de que se dá a esta palavra?
ou seja, assim como não há anjos, né, na verdade existem espíritos evoluídos, os espíritos respondem, né? Se houvessem demônios, que seriam seres dedicados eternamente ao mal, seriam obra de Deus, já que Deus criou tudo. Isso foi um dos pontos que a gente viu no início, né? Temos Deus e tudo que foi criado no universo, seres animados ou inanimados, criação de Deus, né? Então, se houvessem demônios, teriam sido obra de Deus. Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Não, né? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais. Nós, né, o nosso planeta ainda é inferior, nós estamos no processo de transição, e em outros semelhantes à Terra, né? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, por uma visão errada de Deus, as pessoas cometem atos errados, né? Por isso a gente decidiu assim, já que vamos abordar esse tema, vamos fazer essa revisão inicial para a gente poder, a partir daqui, assim, era aquele ponto, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, né? E como eu devo agir na minha vida, né? São esses conhecimentos que a gente traz aqui, da reencarnação, da justiça de Deus, do caminho do processo evolutivo, né? Da dor como resultado do meu erro do passado, né? Não como castigo. Então, se eu não sou feliz ainda, é porque eu não estou fazendo as coisas certas. Se eu quero ser feliz, eu tenho que passar a fazer as coisas da forma certa, né? Esse é o caminho, sem procurar subterfúgios, né? Sem procurar escapes, não tem. Né? O caminho é um único só, como dizia Jesus, a porta é estreita, é aquela porta só, é aquele caminho, não tem outra saída, né? Então, é o ponto que o Mauro vai falar, né? A busca de saídas através de diversos caminhos, como pactos, por exemplo, né? A gente sabe que demônios não existem, o que existem são espíritos atrasados, de fazer pactos com espíritos atrasados, fazer, né, um trato, fazer um acordo, né, com um espírito atrasado, é a mesma coisa que a gente na nossa sociedade aqui buscar fazer um acordo com um marginal, né? Vamos ter problemas, né? Vamos ter reflexos negativos, né? Como a gente viu uma família que o pai da família, o marido, tentou fazer acordo com traficantes e acabou que os traficantes mataram a família inteira, né? Não só ele, mas quer dizer, não funciona pactos com bandidos, né? É a mesma coisa no plano espiritual. Não são demônios, vão evoluir um dia, mas no momento são atrasados, dedicados ao mal. Fazer acordo com alguém ligado ao mal vai nos trazer mal, né? Não é saída, né? A saída é o trabalho, é o esforço, não tem jeito, não tem outro, né? Então vou passar a palavra aqui ao Mauro, que vai dar continuidade. Obrigado. Vou puxar para cá. Sim. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos envolva e que possamos ser intuídos. O Gilberto fez essa introdução importante para a gente ter uma base de entendimento melhor com relação aos pactos. Eu inicio falando sobre o bem e o mal, com o céu e o inferno, onde Kardec coloca o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas, né? Kardec, inclusive, nesse trecho, logo depois, ele dá exemplos em relação a deuses que eram ou existiam, né, com características voltadas para o bem. Ele usa os deuses da Pérsia antiga, né, o masdaísmo,
criado por Zoroastro, onde existia um Deus do bem, criador, e o Deus do mal, e os dois em constante luta. A gente está falando de uma antiguidade, mas essa dualidade entre o bem e o mal a gente percebe ao longo da trajetória do homem, na nossa vivência diária, e também a gente vai observar, e essa foi a ideia, com relação a algumas demonstrações durante a apresentação, né? Ele comenta também, dando como exemplo, os próprios hebreus, quando tem o Deus Jeová e Satã, né? Mas, entrando no tema, né, fica o questionamento, afinal, o que são pactos? Eu espero a resposta. Não existindo a resposta, a gente segue para frente, né? Vai lá. Eu acho que pacto deve ser um tipo de um acordo para ganhar alguma coisa em troca. Mais alguém? Então a gente vai buscar uma pequena definição, e na verdade nós trouxemos duas situações, tá? No dicionário é isso que vocês comentaram, né? Um contrato, convenção, acordo entre duas ou mais pessoas. Eu só destaco para a gente diferenciar depois, um acordo, um contrato realizado entre duas ou mais pessoas dá uma ideia de que mesmos interesses, né? Algo que está sendo feito de maneira intencional. Acho importante a gente guardar isso para depois a gente ver uma pequena diferença. Então, ao longo do tempo, ao ouvirmos essa palavra, ela passou a ficar associada a essas figuras, ao diabo, ao demônio, a Lúcifer, qualquer denominação que vocês desejarem, ou a uma entidade maléfica, né? Agora, essa imagem, essas ideias, elas foram uma construção ao longo do tempo. E em alguns momentos da humanidade, a gente vai perceber que isso foi feito com uma intenção de amedrontar e de impor ideias, né? É o que a gente comenta aqui, e eu citei a questão do episódio marcante que foi a Santa Inquisição. Nesse momento, o que acontece? Os fenômenos mediúnicos que sempre estiveram presentes, né, eles foram taxados como manifestações demoníacas. Então, isso tudo com o quê? Imposição de ideias através do medo. Esse é um ponto importante, tá? Essa Santa Inquisição, a pessoa que era considerada herege e também, né, realizava supostamente um acordo, um pacto com o demônio, com o diabo. De um modo geral, era julgada, condenada, e no caso da nossa Joana d'Arc... Só um comentário. Oi, né? Pode fazer. Fazendo uma conexão com o que eu mostrei, né? De acordo com a visão da igreja, só se comunicam os seres da criação especial, né? Demônios ou anjos, né? Então, na Idade Média, se você era médium e se comunicava com os espíritos, né? Ou eram com os anjos ou com demônios, na visão da igreja, né? Não eram com os mortos, né? Exatamente. Então, criaram essa pecha de que era necessariamente com os demônios, era então uma comunicação do mal, né? E aí eliminaram todo tipo de comunicação. É verdade. E no caso específico da Joana d'Arc, né? Médium, ouvia as vozes, a gente faz uma relação daquilo que a gente comentou do bem e do mal. Quem é o bem e o mal nessa história, nesse momento histórico, né? Porque você tem um fenômeno mediúnico
que você ouve vozes que, entre aspas, te orientam, isso não pode ser taxado de mal. Mas aquele que tenta, através de uma imposição de ideias, julgar o outro, discriminar por essa capacidade de audição ou de outros fenômenos mediúnicos, aonde estaria o mal e o bem nessa história? Isso apenas para demonstrar que há essa dualidade, por interesse ou não, ou de forma natural, durante a nossa caminhada. Aqui, outro aspecto a ser observado. A palavra pacto, ela vem do latim pactus, tá? Mas é encontrada com frequência no Velho Testamento. E em hebraico, esse substantivo berit significa laço, significa vínculo. E aí já há uma reflexão a ser feita em relação ao contrato, ao acordo. Se lá no contrato e no acordo existe uma intenção, interesses e desejos comuns, no laço e no vínculo, esses desejos ou essas características podem ser comuns, mas às vezes esse vínculo é imperceptível, porque essa visão de pacto relacionado a vínculo e a laço é exatamente a visão da doutrina espírita, no sentido que Kardec vai perguntar aos espíritos com relação ao quê? A afinidade entre nós e esses espíritos, né? Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Perguntou Kardec. Não há pactos. Mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Natureza má, nós encarnados, é assim que ele fez a diferenciação, e com os espíritos maus. E aqui, para piorar a situação, ele dá um exemplo, que é uma realidade. Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Né? Quem não tem ou já teve um vizinho não muito agradável, né? Mas olha só, chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e para te ajudar querem que também que os sirvas nos seus maus desígnios. Chamar no sentido de evocar, né? Agora, esse chamamento, ele funciona de maneira sutil pelo pensamento, pelos sentimentos. Você não necessariamente evoca verbalmente aquele espírito mau. Não precisa, isso é a doutrina espírita. Através da lei de simpatia, nós temos essa conexão infeliz com esses espíritos. É aí que está o título do nosso estudo. Uma porta aberta para a obsessão. Porque nós damos brecha para que essa ligação com esses espíritos ocorra de uma maneira muito mais acentuada do que nós imaginamos. Não à toa, no Livro dos Espíritos, eles dizem que nos influenciam mais do que nós imaginamos, né? Resumindo, a concretização do mal, quer dizer, aquilo que você desejou para o seu vizinho ou para outra pessoa qualquer, usando o exemplo de Kardec, por parte dos espíritos inferiores, só é realizada porque temos dentro de nós essas más tendências e porque aceitamos esse vínculo com os espíritos malfazejos. Somos iguais nesses sentimentos. E daí a nossa caminhada ser extremamente lenta, porque nós permanecemos com algumas características, talvez para alguns, um pouco mais camuflada. Talvez você não goste do seu vizinho, não busque essa evocação ou esses espíritos inferiores, mas a partir do momento que você já tem um pensamento negativo em relação àquele que vive ao lado da sua casa, você já está prejudicando. Essa sutileza é que faz com que nós tenhamos, de uma maneira muito natural,
as pequenas obsessões diárias, né? Dizem, eu acho que todos nós podemos concordar, que temos em 24 horas durante o dia algum momento de desequilíbrio, de um modo geral. Se eu fizer uma pergunta simples, quem já não se irritou no trânsito com alguém? A gente usa esse exemplo no banco, na padaria. A gente observa as atitudes do outro que não são agradáveis para nós e há a irritação natural. Às vezes a irritação, ela é até justificável, mas a maneira como nós interpelamos o outro ou agimos dependendo da situação, faz com que nós deixemos essa porta aberta para que essa influência ela possa ocorrer e prejudicar ou até mesmo fazer com que o nosso dia não se torne tão bom como poderia ser, né? O que caracteriza uma obsessão? Qual é a característica da obsessão? Dizem, né, os espíritos, ou através do estudo, que é uma ação persistente de um espírito, né, que se afiniza contigo e permanece ali ao seu lado. Essa afinidade, a gente está falando de simpatia, mesmo nos sentimentos, mas existe o outro lado, a antipatia, os nossos pequenos amigos, entre aspas, do passado, né? Então nós estamos rodeados, né, de situações que a gente tem que ter muita atenção. Mauro, aproveitando que você falou da obsessão, você acabou de dar a definição, né, muito acertada, né, essa ação persistente, né, de um espírito sobre o outro. Aí eu pergunto, isso tem mão dupla? Isso tem mão dupla? Ah, claro que sim. A mão dupla, no trabalho de desobsessão, como a gente diz, né, de um modo geral, a pessoa deseja ser auxiliada, né? Aquela velha frase, muitas vezes, que eu já contei isso em outros momentos, né? Reze por mim. Quer dizer, é uma transferência de responsabilidade. Não que a gente não vá fazer, a gente vai rezar, né? Mas o outro lado também tem que fazer por onde? Se o Espírito te influencia, é porque você permite. Para que isso possa ser modificado, alguma coisa tem que ser feita de diferente, se equilibrar. E também, que essa é a intenção da pergunta do Dionísio, a obsessão, ela tem 3 opções muito claras que nos é colocada. O espírito nos obsedia encarnados. A obsessão de encarnados para encarnados também. Tá? E de encarnados para o espírito. Vejam bem, às vezes a perda de um ente querido nem sempre é aceita de maneira equilibrada. O nosso desespero, é o meu? Desculpem. Só aproveitar, enquanto comentar aqui também, que ele está citando os casos que a gente faz, às vezes, inconscientemente, através do nosso pensamento, né? Mas tem aquelas pessoas que procuram, né? Aquela cartomante, pessoa da esquina lá que diz, trago a pessoa amada em 3 dias e faço... E a pessoa vai lá e diz, não, você só tem que fazer isso, fazer um despacho ali. Você fez um acordo, não só com essa pessoa, mas com um espírito. E ao oferecer alguma coisa material, muitas vezes, inclusive com o espírito, se o espírito aceita uma oferenda material, é porque ele ainda está num nível mais inferior, né? Você está prejudicando a ele, né? Você está sendo o obsessor, vamos dizer assim, né? Você
tem o seu interesse, mas você está recorrendo a ele de forma que está levando ele ao erro. Só que aí você criou um acordo e amanhã ele vai precisar atuar sobre alguém, e como ele é espírito, não pode atuar diretamente, o que ele vai fazer? Ele vai te procurar para você ser o mecanismo para atender o que ele quer fazer. Aí ele volta como obsessor seu, né? Então você criou esse mecanismo, você foi lá e cutucou, né? Mão dupla, né? Sim. E o processo volta para você, né? E aí é um processo intencional, né? Que as pessoas fazem isso consciente, sabendo que estão criando um processo obsessivo, depois difícil de você retirar, né? Então, eu estava dando o exemplo que às vezes você não aceita a perda do ente querido. O seu desespero, muitas vezes, é uma maneira de você sutilmente prejudicar o outro que está do outro lado. Às vezes, aquilo que você diz que é amor, às vezes, é só o sentimento de posse. E esse sentimento faz com que aquele que está do outro lado sofra essa sua ação mental, né? Não sei se respondi. Aqui, continuando, né? A gente está falando bem e mal, continuando a resposta, vem um alento para quem sofre essas ações negativas, que às vezes até nós, de maneira irresponsável, até fazemos, né? Mas disto, quer dizer, desse chamamento, desse desejo de prejudicar o vizinho, né? Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Eu estou envolvido num sentimento negativo de prejudicar o outro, mas o outro, se estiver dentro de um comportamento correto, equilibrado, essa emissão negativa ou não vai ser atingida, recebida por ele, ou vai ser minimizada. Isso significa o quê? Como nós podemos nos afastar dos espíritos inferiores? De que maneira nós podemos evitar essa influência negativa que nós permitimos que eles nos influenciem? Eu estou falando de espíritos porque a gente está tendo uma relação em relação ao pactos com algo extremamente, um tema místico. Apesar, tem esse caráter. Porque essa palavra, como eu comentei, é associada sempre a demônio, diabo, seres, né, imateriais. E por isso essa relação com essa pergunta. Como a gente pode evitar? Eu não escutei, que eu sou meio surdo. É bom porque aí o microfone chega aí. Estando equilibrado? Estando equilibrado. Exatamente. Mas tem um ponto mais forte ainda do que isso. O equilíbrio, é lógico, a gente tenta atingir isso, né, os nossos pensamentos, nossas atitudes, mas tem uma coisa que a doutrina espírita fala o tempo todo. Há uma natural proteção pelo bem que realizamos e vivenciamos. Fazer o bem é o maior escudo que nós temos para nos protegermos da possibilidade da obsessão. Mesmo porque não tem aquela ideia de que eu sou ruim de ditado. Mente vazia, né? Como é que é? Oficina do diabo. Olha só, tem a ver com o tema, hein? Eu não tinha previsto isso, não. Mas o que acontece é o seguinte, se você trabalha no bem, na caridade, você vai ter menos tempo para pensar besteira. Não falam que se a gente ficar muito quietinho no seu canto, às vezes sem fazer nada, eu sou aposentado, adoro ficar sem fazer nada, mas eu creio que eu não chego nesse ponto de ficar pensando besteira. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Mauro, se associarmos com o estudo, então o bem com o estudo, né, da doutrina espírita, aí é uma combinação perfeita. Aí nós estamos no caminho perfeito.
Alcir. Mauro, queria que você... Mauro, já que estamos falando sobre isso, né, sobre como podemos ficar infensos às obsessões, né, a essa influenciação, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre os talismãs, os amuletos, né, coisas semelhantes, patuais, né, até que ponto isso tem algum efeito para as pessoas ou não? Isso seria um comentário um pouquinho mais à frente numa outra questão, mas a gente pode adiantar esses chamados fetiches, né, onde você coloca um suposto poder no crucifixo, por exemplo, né, tem a ver com a questão do pensamento, né, e também tem a ver com relação ao que ele comentou do despacho, né? A pessoa busca ou coloca um despacho na encruzilhada porque solicitou a um espírito, né, algo, entre aspas, de um modo geral. Eu estou falando no caso ruim, no caso pior, né? Não é que todo despacho está destinado à realização de coisas para o mal, não. Estou falando, nesse caso ruim, do acordo com o suposto demônio, né? O que acontece? A emissão do pensamento negativo é que atinge o outro. Aquilo ali é apenas um instrumento. São o quê? Rituais colocados. Os amuletos também têm essa característica. A gente não fala da questão de fé, a pessoa tem fé no crucifixo. O pensamento dela positivo em relação ao crucifixo faz com que aquilo traga a ela uma ideia de que o objeto possui força, mas quem possui força é ela. Ela, pelo seu pensamento positivo, é que tem essa característica. Ela tem a fé, mas ela transfere, não tem a questão da vela. Minha mãe ia no cemitério do Caju, que nós morávamos exatamente no Caju, fazer a oração dela com a velinha acesa. Lógico, ela frequentava Kardec, frequentava a Umbanda, a vela era desnecessário, mas é o quê? Uma prática muito comum, um ritualzinho, que na minha concepção não faz mal nenhum. Não digo que tenha necessidade, o pensamento é tudo, mas para aqueles que fazem, é melhor fazer uma prece junto a uma vela, acreditando que está tendo aquela ligação e, de um modo geral, sendo verdadeiro essa fé e esse sentimento, ela vai fazer a ligação com os bons espíritos. O objeto é apenas um acessório. A pergunta... Você falou sobre o pacto, os despachos que são feitos, que para o mal também se faz o despacho, a pessoa querendo coisa boa, mas aí aquela entidade diz que só vai fazer a coisa boa se você fizer um despacho. Você também está criando um pacto e uma sintonia que depois pode ser negativa para você? Realizando um acordo, né, com aquele espírito que disse, olha, faça isso na encruzilhada, horário tal, né, bote tal comida, tá? O que acontece? Essas entidades ligadas à materialidade, elas como se são moldáveis, elas são moldáveis conforme o que você é também, conforme o que você pede.
Então, se você vai a um determinado local e traz os seus problemas pessoais, seus, tá? Seus problemas, você não está desejando, você não está fazendo despacho para que o outro fique ruim. Você está fazendo despacho porque você acredita que aquele espírito que está te atendendo, com aquele ritual e com aquele magnetismo que porventura possa existir naqueles objetos, você possa se melhorar. Então tem essa diferença. É lógico que há esse acordo, tá? Porque o que acontece? Quando se fala de despacho e fala de encruzilhada, associa-se logo a um espírito maléfico. O Exu não necessariamente é um espírito maléfico. Ele é o mais próximo, com as suas características materializadas, do que nós somos. Por isso que ele está ligado aos aspectos materiais, à sexualidade, tudo isso. Então, isso é um ponto importante. Eu estou perguntando se esse tipo de pacto que você fez, que não foi um pacto para o mal, vai criar uma sintonia que depois, mais tarde, pode ser ruim para você? Creio nisso. O que eu creio é o seguinte: a questão de você fazer ou ter afinidade com determinada entidade, o mais importante é que você não fique dependente do que ela te orienta. Essa é a questão. O problema é que você busca na consulta, na busca dessas entidades, uma facilidade para os seus problemas. Essa é a situação. Você ir se consultar e aí você recebe uma informação. Precisa necessário fazer isso, papapá, que você vai melhorar. Você melhorou. Não foi ruim para você. O que não pode é você, todos os seus problemas, o que é comum, e a gente vai ver mais para frente, é a pessoa chegar e falar, preciso disso, eu quero isso, achando que o espírito vai realizar tudo. Essa é a situação. É aquela coisa das pessoas que criam os gurus, né? Que acham que vão resolver sempre seus problemas. E que depois ela acaba ficando até obsediada com isso também, né? Ela cria uma sintonia com uma dependência e tal, e isso depois prejudica ela própria, né? Porque ela passa também a não vibrar bem, né? Mesmo sendo para o bem, mesmo sendo para o bem, né? Uma entidade que aceita uma oferta material é um espírito ainda mais atrasado, né? Você oferece comida, oferece coisas para um espírito, então você está criando uma relação, mesmo não sendo voltada para o mal, com uma entidade que ainda também é atrasada, vamos dizer assim, que pode fazer até não por intenção má, mas ele ainda também não tem o conhecimento que deveria, né? Então, na minha visão, se a gente quer avançar, evoluir, nós temos que procurar o contato com os espíritos mais evoluídos, né? Isso vai nos possibilitar mais o avanço. Sem troca, né, Gilberto? Sem troca. Sem troca. Sem troca. Será que a gente pode considerar como pacto? Será que a gente pode considerar como pacto uma pessoa que faz uma promessa para um santo, para conseguir uma graça? Não sei se uma graça relacionada ao mundo material, por exemplo, ela está desempregada. Aí ela faz uma promessa para um santo que seja da simpatia dela para conseguir esse emprego. Isso pode ser considerado um pacto? Na verdade, é uma barganha, né? A gente já conversou isso, né? É uma barganha, porque você você busca uma solução através da fé que você tem, tá? Eu acho, na minha opinião,
que é válido. É válido. A promessa, de um modo geral, ela é feita, de um modo geral, aos chamados santos. Os santos não são considerados espíritos superiores, então você está entrando ou está fazendo uma conexão através da sua fé, né, com essas entidades. O problema é que você ainda necessita de ter atitudes materiais para que haja, digamos, um retorno. E às vezes o retorno não precisa você subir a escada da penha de joelho, né? É porque o tempo está acabado? Está acabando o tempo. Há pouco tempo, nós fomos a Fátima e eu vi esse tipo de coisa, né? As pessoas, uma pessoa que conseguiu, realmente, para ela aquilo foi uma graça, mas ela fazendo um sacrifício tão grande de atravessar todo aquele pátio ajoelhada, chorando, agradecendo, e eu cá com o meu pensamento, falei, meu Deus, Nossa Senhora não quer nada disso, não precisa de nada, mas é uma coisa assim... pessoal, a gente entra um pouco naquele tema mortificações, né? Você acaba fragilizando o seu próprio corpo em prol de algo, de uma conquista, de algo que você deseja. Eu tenho que avançar porque já são 9h06. Vamos lá. A humanidade durante algum tempo, né, durante muito tempo, sempre tem envolvida com lendas e tudo mais. Algumas coisas que a gente já falou foram antecipadas e que estão nessa questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Isso daqui é o suposto pacto que Kardec coloca, que ele é o quê? Uma alegoria, como ele comenta aqui, e os espíritos comentam aqui no meio da resposta, né? O pior não é isso, o pior é que, na realidade, pessoas fazem ou acreditam nesse tipo de acordo. Esse é que é o problema. Os espíritos responderam que todas as fábulas encerram o ensinamento em um sentido moral, e o vosso erro é torná-los ao pé da letra. Quer dizer, não há um pacto no sentido de acordo com o espírito, há simpatia, afinidade, onde você entra em contato com esse laço, essa ligação. Aqui que é interessante, aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obterem os dons da fortuna ou qualquer outro favor, se rebela contra a providência. Aqui é onde nós falaríamos sobre o despacho, o problema grande onde a busca da consulta para poder... 3 problemas. O médium que, desequilibrado e doente, recebe o pagamento para usar o seu fenômeno. Junto a esse médium, você tem espíritos que não são superiores, porque os espíritos superiores não vão se aproximar de um médium dessa forma, e você que buscou. Vejam, você nem chama o espírito, você vai ao encontro daquele que pode atender a você. Não é uma porta aberta para a obsessão, é um portão eletrônico de um condomínio todo que você abre para a possibilidade de você se prejudicar, né? E o problema maior que a gente já tinha até mais ou menos falado, em determinada época, os fenômenos foram úteis aos faraós, por exemplo, lá na Grécia, aos imperadores, em Roma. Aqui nós temos o oráculo de Amon-Ra, o Deus Sol, né, no Egito, e o oráculo, de um modo geral, representava o local das adivinhações. Vejam bem, era algo de errado sendo feito pelo faraó, a busca de entendimento ou de alguma informação. Será que eu vou ter uma colheita boa esse ano? O que eu quero dizer com isso? Qual foi a intenção de eu botar esse contexto histórico? O fenômeno nesse momento, apesar de ser rudimentar, ser o que a gente chama de mediunismo, ele era útil. E o problema não é você evocar, o problema é qual o objetivo que você chama esse espírito. Para que você está chamando ele? Kardec evocou aqueles espíritos todos na Sociedade de Paris. Para quê? Para ter um estudo.
Era um objetivo sério. Então o problema não é você chamar os espíritos, o problema é o porquê. Qual a intenção? Qual o seu desejo? Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Faz um pacto tácito, secreto, que o conduz à perdição. Aí vem a coisa boa, né? Bem ou mal na resposta dos espíritos, mas que sempre lhe será fácil romper a assistência dos bons espíritos. O que acontece aqui? A gente está falando sutilmente aquelas obsessões diárias, esses pactos que ficam velados, guardados, são aparentemente pequenos. A sequência deles é que provoca algo maior. E amor aos gozos materiais, o que são os vícios, senão obsessões onde há uma presença mais acentuada de espíritos que desejam se aproveitar daquilo que você oferece. O quê? A bebida, a emanação da bebida, fluidicamente falando, o fumo, o sexo e outras coisas, o jogo, tudo isso, o quê? É uma obsessão gravíssima que é o que ocorre muitas vezes nessa situação. É o que a gente conhece de vampirismo espiritual. A busca pelo bem, finalmente, para encerrar, o que nos impede? O que faz com que a gente não tenha essa busca ou essa afinidade com o bem? De um modo geral, botei aqui como sendo, entre aspas, o principal, a nossa natureza inferior, má, afiniza-se mais com as entidades levianas, pela baixa sintonia que nós nos situamos. A gente está na mesma faixa vibratória, fica muito mais difícil você atingir os bons espíritos. E outro ponto importante aqui no Velho Testamento, apenas como reflexão, a gente tem um pacto unilateral que Deus faz impondo as suas leis. Tudo bem, as leis são para ser cumpridas. O problema é que nessa época era um Deus rígido, rigoroso, e a coisa era imposta através do quê? Do medo. A verdade é que o Deus de Moisés era um Deus raivoso, meio complicado, porque eram muitas leis ali. O que acontece? O Espiritismo já fala ao contrário. A responsabilidade é nossa pelas escolhas que nós fazemos. A espiritualidade espera que nós apenas tenhamos boas escolhas. E essas escolhas têm que partir do quê? De uma vontade firme em realizar o quê? O bem. Qual o nosso compromisso? Nosso compromisso é com Deus? Nosso compromisso é conosco. A responsabilidade de crescimento é nossa. Ele cria, como foi o Gilberto, simples e ignorante. Depois, ele não nos abandona, mas nós seguimos a nossa trajetória pelo nosso próprio pés. O nosso compromisso é progredir. Progredir sempre tentando alcançar o quê? As virtudes, as leis de Deus presentes em nossos corações. Ou, como Jesus amplamente divulgou, o amor verdadeiro. Não à toa, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei que está no túmulo de Kardec lá na França. Uma frase que dizem ser dele, mas que Emmanuel, no livro Justiça Divina, coloca como sendo o quê? O Espiritismo. Ela representa toda a nossa caminhada de uma maneira resumida. Bem, meus irmãos, a gente encerrou o nosso tema atrasadamente, mas eu agradeço a participação de todos. Muita paz.